Olá, eu sou Rosana Jota e estou aqui para te fazer uma pergunta. Você já ouviu alguém dizer que a constelação familiar é pseudociência, não é religião, é uma coisa ruim, é uma coisa perigosa, que não tem comprovação nenhuma? Pois bem, agora eu estou aqui para conversar um pouco com você sobre isso, desmistificar, te esclarecer sobre esses mitos. Bem, o que que isso causa, esse tipo de fala? Medo. E medo no ser humano, ele atua nosso instinto de sobrevivência, sabe? Então, o medo, ele é uma coisa boa. Ele tem uma importância de nos proteger daquilo que pode ser nocivo para a nossa sobrevivência, tá certo? E nesse sentido, a gente costuma temer o desconhecido. E quando a gente ouve a opinião de outros sobre alguma coisa, é necessário que a gente reflita sobre isso, que a gente procure evidências, que a gente procure mais informações, porque para cada um a percepção é diferente. Aquilo que, por exemplo, que para você considera muito bom, outra pessoa acha, assim, desnecessário ou absolutamente ruim. É assim? Então, isso é muito importante. E os três mitos mais comuns sobre a constelação são: primeiro, que é misticismo. O que é misticismo? É uma crença que não tem fundamento ainda, não tem uma explicação científica, que a ciência ainda não pesquisou sobre isso, ninguém se dedicou a isso para explicar realmente se isso é geral, se isso é uma coisa que muitas pessoas percebem, ou se é uma coisa da percepção individual de uma pessoa, porque o ser humano, cada um de nós, vê as coisas de um modo único. Então, qual é o papel da ciência? É mostrar para a gente aquilo que é mais geral, entendeu? Que é mais assim do humano, que não é uma percepção individual, só individual, né? E a constelação, e aí todo esse lado assim da emoção, do desconhecido, daquilo que tem a ver com o divino, com as nossas percepções internas, com as nossas intuições, é visto pela ciência, foi rotulado como místico, como aquilo que não se consegue comprovar. Hoje, muitas dessas coisas já estão sendo comprovadas graças ao desenvolvimento da tecnologia. Por exemplo, há um tempo atrás, né, os sentimentos eram umas coisas que ninguém compreendia, emoções, sabe? São invisíveis, não tem como mensurar, não é objetivo. E hoje em dia já se mede a frequência das emoções, já se sabe que elas atuam sim na gente, e de forma muito concreta. É igual quando se dizia antigamente que aqui no ar estava tudo vazio, não tinha nada, né? Então, depois que descobriram os microscópios, descobriram que aqui está cheio de coisa, não é assim? Gente, é a mesma coisa. A ciência, ainda enquanto ciência, não se dedicou a compreender a constelação familiar. A constelação familiar, ela nasceu de um processo fenomenológico. O que que significa isso? Bert Hellinger, ele lidava com o real, com o concreto. Quem aqui, na hora de uma dificuldade, já não fez uma oração e viu que algo mudou na sua cabeça, você viu a solução surgiu na sua frente, você conseguiu perceber e algo se transformou. E aí a ciência diz que isso é misticismo, mas né, eu acho que poucas pessoas não experimentaram isso na vida, tá certo? Então dizer que é místico está dizendo assim, nós não temos explicação para isso. Acontece, é real, muitas pessoas vivenciam isso, eu mesmo posso vivenciar isso em algum momento, mas a ciência ainda não tem explicação para isso, ela ainda não compreende como isso acontece, por quê, de onde vem, os detalhes, como funciona, compreende? Bem, a segunda é que é perigoso emocionalmente. Bem, aí o perigoso aqui, alguém que passou pela constelação e diz isso é perigoso, significa, talvez, nossa, eu nunca senti o que eu senti ali. E eu, como eu não estou acostumado a lidar com os meus sentimentos, eu achei aquilo muito assim, sem noção. O que que isso tem a ver? Eu vim aqui para conseguir passar na OAB, na prova da OAB. E daí o que eu senti lá foi a tristeza do meu avô por ele não ter conseguido estudar. E aí, o que que isso tem a ver? Mas aquilo lá na hora doeu muito em mim, me tocou profundamente, compreende? Então, assim,
não é que é perigoso emocionalmente, é que nós não estamos acostumados a lidar com as emoções. Tá? A gente está começando um processo de desenvolver uma inteligência emocional. Isso é novo. Antigamente, emoção era coisa de mulher histérica ou de quem era doido, sabe? A pessoa muito emotiva. E quem tem realmente o emocional muito forte passa bastante dificuldade, né? Emoção é coisa de mulher, emoção não pode levar para o trabalho, emoção é irracional, não é racional, emoção não siga o seu coração. Eu mesma costumava dizer, não sei o coração de vocês, mas o meu, ele é meio cego, surdo e mudo, meio burrinho. Por quê? Porque muitas vezes o meu coração escolhe uma coisa diferente do que a minha cabeça quer, sabe? A minha cabeça quer assim, quer assado, mas meu coração sente de uma forma diferente. E hoje a gente sabe que a gente é mente, mas a gente é também coração. Aliás, antes de ser mente, a gente é coração, porque a criança só tem coração. A criança, e a gente tem essa percepção. E hoje a ciência já mostra pra gente que nós somos muito mais emoção do que coração. Por isso que nós somos tão refém das propagandas, do marketing e tal. Então, nesse artigo que eu escrevi lá no blog, e que eu também vou colocar lá no Substack, para quem quiser, uma coisa mais aprofundada, para quem gostar de aprender, aprender é essencial, mas lá no artigo no blog, eu já explico isso, eu já trago as referências, eu trago os conhecimentos que já existem e que sustentam e que mostram para a gente que o que acontece numa constelação não é o fim do mundo, não tem nada de mágico, não tem nada de sobrenatural, são só informações. Combinado? E isso hoje já tem muitos cientistas, já tem muito trabalho científico, já tem muita coisa produzida, e eu trago assim o que eu considero assim o mais essencial, né? E aí quem quiser procurar um pouco mais é sempre bom. É, e o terceiro é que não tem respaldo científico. Aí o que eu trago lá no blog, o que eu trago nos meus artigos, o que eu trago para os meus alunos, o que eu trago aqui para vocês no YouTube, é isso. Tem respaldo, sim. Acontece que o conhecimento ele está todo fragmentado. E a constelação, ela lida com a vida. Na vida acontece tudo junto. É biologia, é física, é química, está tudo aqui. Entendeu? Se eu estou aqui, está tudo em mim, está tudo acontecendo em tempo real. E a ciência, ela está toda fragmentada. Quem estuda só a física, só a física. Quem estuda biologia, só a biologia. Quem estuda matemática, só matemática. É igual quando a gente vai ao médico. Se você está com problema na vista, você não vai no ginecologista, não é isso? Ou no geriatra, você vai no oftalmologista. Só que o oftalmologista, ele só olha para o seu olho. E às vezes o problema que está no seu olho começou em outro lugar do seu corpo. Então, essa fragmentação da ciência, ela, ela deixa de lado essas ferramentas, essas descobertas, ela deixa de lado a forma de ser da própria vida. E compreender o ser humano é compreender essa complexidade. Então, não é verdade que ela não tem respaldo. Ela ainda não foi realmente, assim, profundamente estudada dentro do modelo científico, positivista, e isso é assim muito difícil, por quê? Porque a constelação é única para cada pessoa. E cada pessoa é única. Se você tem 5 irmãos e viveram na mesma família, passaram pelos mesmos desafios, mas cada um internalizou isso ao seu modo. E a constelação vai lidar com essa informação que eu internalizei. A maneira como eu vejo a minha mãe, a maneira como eu vejo o que eu vivi, o que ela sentia, a maneira como eu introjetei isso, como eu trouxe isso para dentro de mim. Então, ela é única para cada um. Combinado? Bem, com base nisso, lá no artigo que eu escrevi para vocês, lá no blog, ele fala sobre epigenética, as cicatrizes emocionais que passam de geração para geração, hoje já existem várias pesquisas sobre isso. Eu falo sobre a teoria dos sistemas vivos, tem um livro muito bom do Capra, Teia da Vida. Tem também um outro, A Visão Sistêmica da Vida, que está aqui na minha frente, que é maravilhoso, e que trata a vida da mesma forma que a constelação trata, que as ordens Bert Helling, as ordens do amor do Bert Helling, veem a vida dentro dessa complexidade, onde tudo acontece ao mesmo tempo, junto. A vida acontece ao vivo e em cores. Ela não acontece assim, nem ensaiada, nem um pedaço aqui, outro pedaço ali. É tudo junto e misturado, não é assim?
Eu trago para vocês também muita coisa da neurobiologia do trauma, trago também sobre a fenomenologia. Isso é muito importante, porque a gente sempre diz, a constelação familiar, ela é fenomenológica. O que que é isso? Ela não nasceu de uma teoria, ela é a experiência prática. Agora, cada um vai tomar isso a seu modo. Combinado? Bem, a constelação que eu pratico, ela é focada muito nessa ética, que eu chamo de inteligência sistêmica, sabe? Eu tenho uma metodologia para trabalhar isso, que olha para quê? Para a simplicidade das coisas, para essa sabedoria ancestral. Simplicidade, essa simplicidade não quer dizer que as coisas são fáceis, não. Quer dizer que existe nada do que acontece com a gente é à toa. Tudo tem uma causa, tem uma origem. E quando a gente chega nessa origem, a gente consegue compreender melhor que a gente não está ficando doido, que não é bobagem, que não é doideira da gente, que a gente não está doente, entendeu? E que isso que a gente sente, essas dificuldades que nós temos, elas têm uma origem. Elas têm uma origem, e quando eu vejo essa origem, eu posso lidar com isso de uma forma diferente. Constelação não é magia, não vai resolver a vida de ninguém, o que vai resolver são as atitudes que nós vamos tomar, as escolhas que faremos a partir do momento que nós compreendemos. Ah, então eu me comporto assim porque por causa disso, disso, disso. E isso aconteceu de verdade, mas não foi comigo. Eu me sinto assim. Eu me sinto assim e aí, quando eu entendo como eu me sinto, por que que eu me sinto assim, eu consigo gerenciar esse sentimento através da minha compreensão, ok? Então, esse método, ele não é um método de julgamento, não tem certo e errado, não é verdade que a culpa dos nossos problemas são dos nossos pais, isso é loucura da nossa cabeça. Isso é mais acusação em cima de acusação que não vai levar ninguém para um lugar nenhum. A vida é uma coisa maravilhosa e ela chegou até nós através dos nossos pais, e isso é motivo de muita gratidão pela vida e pela vida dos nossos pais, dos nossos avós e de todos que vieram antes, para que hoje a gente esteja aqui e vida nesse corpo. Por isso a constelação ela tem muito a ver com o corpo, com o nosso sentir, com o fato de nosso corpo ser extremamente sensível, tá ok? Então ela é uma leitura do campo, não é manipulação. Então constelação não é da cabeça, constelação não é só da cabeça, a compreensão é no nosso mental. Mas realmente o poder maior de cura, da transformação, da constelação é através do nosso corpo, onde todos os sentimentos estão registrados, todos. Mesmo, inclusive, os sentimentos da nossa mãe quando nós estávamos dentro da barriga dela. Você tem ideia, a gente estava lá dentro, a gente é um pedaço dela, a gente sentiu tudo que ela sente. Combinado? Então, por isso que a gente honra tanto, sabe? Por isso que esse trabalho é um trabalho tão lindo e tão transformador, ok? É um método vivo, não é uma técnica congelada, então não tem uma receita, porque para cada um é um. A sua constelação é sua. É um trabalho muito individual, é um trabalho muito precioso, muito assim, focado com essa beleza da vida, que para a vida não tem repetição, não tem cópia. Nem dois gêmeos são idênticos, são pessoas diferentes, de algum modo. Combinado? Então, o meu desejo é que vocês possam ouvir as pessoas com respeito, cada um tem a sua opinião, e isso tudo bem, entende? Mas que vocês tenham a coragem de procurar, a coragem de ter a própria opinião, de formar a própria opinião, entendeu? Seja estudando, seja assistindo os vídeos, seja participando. Eu acho que um dia todas as pessoas vão ter assim a honra e o prazer de poder participar de um grupo de constelação, porque ele faz a gente ver a vida de um modo diferente, da gente sair desse triângulo dramático, sabe? De quem é o culpado, de quem é inocente, de querer fazer justiça e essa guerra que não acaba, sabe? Essa coisa do medo, do inimigo meu, de que tudo é perigoso, de não poder confiar em ninguém. A constelação, ela tira a gente desse lugar. Ela é um trabalho a favor de um amor que vê a realidade. E nós somos extremamente amorosos, é o que a gente aprende nas constelações. Então, meu chamado, a minha pergunta para vocês, não é se a constelação funciona, é se você está pronto para o novo. Se você está pronto para que comece em você essa transformação que você deseja ver na sua vida, na sua família e no mundo. E se você sentir essa coragem em algum momento, seja muito bem-vindo ao Instituto Rosa da Terra e ao nosso trabalho. Um abraço
e até a próxima.